Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai para. Hoje é a segunda ou a terceira? Terceira já, né? Parte dos transtornos alimentares. E vou deixar aí com Júlia e Camila, que vão conduzir hoje a apresentação. Então, vocês se apresentem primeiro, digam de onde vocês são, quem são as pessoas do grupo de vocês, e pode ir fundo. Então, eu sou Camila, sou estudante de psicologia do 8º período da UCP. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a neurofisiologia dos transtornos alimentares, os instrumentos de avaliação e os tratamentos atuais. E a Júlia vai me auxiliar, que ela vai passando para mim os slides. Pode passar. Pode passar também. Eu coloquei aqui os principais transtornos, mas nas últimas encontros já veio falado. Agora pode passar. Agora eu vou explicar o eixo intestino-cérebro, que a regulação do apetite ocorre por meio dessa comunicação entre o nosso sistema endócrino e o nosso cérebro. Então, quando o intestino percebe que estamos com fome ou saciados, ele envia sinais ao cérebro. Esses sinais seriam os hormônios grelina e leptina. A grelina seria o hormônio da fome e a leptina é o hormônio que reduz a fome. O cérebro, ao receber essa informação, o hipotálamo, ele interpreta esses sinais e o córtex pré-frontal, ele vai ajudar a pensar como agir. Nessa comunicação, em resposta, ativa os neurotransmissores, que seriam eles dopamina, serotonina, GABA. Ambos influenciam na motivação para comer e a sensação de prazer ou saciedade. Porém, quando nós estamos em estresse crônico no nosso dia a dia, nossa vida, há o eixo HPH, que seria um sistema endócrino. Esse sistema endócrino, ele libera o cortisol, que seria o hormônio do estresse. O cortisol em excesso no nosso corpo, ele altera essa comunicação entre o intestino e o cérebro, modificando ali as respostas. Essas respostas modificadas seria como assim, comer demais, não comer o suficiente, ou até mesmo utilizar a comida como regulação emocional. E com isso surgem os transtornos alimentares. E aí, nesse slide, eu coloquei um fluxograma para poder entender mais ou menos o que eu acabei de falar. E os próximos slides é uma explicação básica do que eu falei, só que específico. Pode passar. Aí eu falo córtex pré-frontal, que ele é responsável pelas funções executivas, decisão, planejamento, autocontrole, regula a escolha alimentar consciente, porque o hipotálamo é inconsciente, controla os impulsos alimentares, influenciado por emoções, regras sociais, dietas e crenças. O hipotálamo detecta e regula a fome e a saciedade, entre outras questões fisiológicas, mas ele atua inconscientemente. Como exemplo, eu utilizei a salivação. Em resumo, o hipotálamo detecta a necessidade e o córtex pré-frontal decide o comportamento alimentar. Pode passar. Os hormônios, como eu havia dito anteriormente, seriam a grelina, produzida no estômago, estimula a fome e ativa os neurônios de fome. E a leptina, produzida pelas células de gordura, e ela reduz a fome, ela é o contrário da grelina. E ela ativa os neurônios de saciedade. Pode passar. E temos os neurotransmissores nesse processo, que seriam eles os principais: a dopamina, sistema recompensa-prazer, a serotonina, que ela regula ali o humor, o apetite, a saciedade, e o GABA, que ele tem a função inibitória, que modula a intensidade da fome e da saciedade. Então, eles são responsáveis por transformar o sinal hormonal em ações: comer mais, parar de comer, ter prazer em comer. Ótimo. Aqui eu explico também brevemente o hipotálamo hipófise adrenal, que é o HPH, que é um sistema endócrino. Aqui eu digo que ele quando o corpo está passando por um estado prolongado de estresse ou restrição alimentar, o eixo HPH permanece ativado, libera o cortisol, dessa forma desregulando os hormônios da fome, alterando neurotransmissores
e enfraquecendo o controle do córtex pré-frontal. E os transtornos alimentares, que surgem a partir dessa desregulação entre intestino e hormônio, neurotransmissores e o eixo que envolve o estresse, levando o cérebro a interpretar a comida como uma ameaça ou como uma forma de alívio. Pode passar. Aqui eu trouxe uma imagem para representar como é que funciona essa relação entre neurotransmissores, hormônios e os transtornos, anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Agora eu vou dizer brevemente os instrumentos de avaliação. Pode passar mais uma vez. Então, são muitos instrumentos para poder avaliar um transtorno alimentar, mas eu trouxe os principais e os mais usados. Eu não consegui imagem para poder apresentá-los aqui, mas eu vou explicar brevemente como eles funcionam. O primeiro, que é o EDH5, é uma entrevista semi-estruturada, baseada no diagnóstico dos critérios diagnósticos do DSM-5. O próximo é um questionário também, só que ele é um questionário de autorrelato. Ele é o EDEQ. São 28 itens. Eles são 28 itens divididos em 4 subescalas. Ele é feito baseado nos 28 dias anteriores da vida do paciente. As 4 subcategorias seriam restrição alimentar, preocupação com a alimentação, preocupação com o peso e preocupação com a forma corporal. Normalmente, ele é usado em escala Likert, de frequência. Ele é utilizado como, por exemplo, a pessoa vai assinalar, sentir tal coisa em 5 dias, desses 28 dias, durante os 28 dias, seria assim. E o objetivo dele é medir a frequência de intensidade dos sintomas frequentes, recentes. E o próximo questionário, que pode passar, também é um questionário de autorrelato, ele é como se fosse o questionário acima, só que ele tem mais itens e mais subcategorias. Eles são 69 itens e 10 subcategorias. Ele também é feito por escala Likert, onde a pessoa, mas só que ele é diferente. Ele tem que assinalar se a pessoa concorda ou se a pessoa discorda com as informações. O objetivo dele é avaliar a satisfação corporal, preocupação com o peso e a aparência. Pode passar. Agora eu vou falar brevemente também sobre os tratamentos atuais, que seriam a terapia cognitivo-comportamental. Ela é importante para ela reorganizar o modo de funcionamento cognitivo, além de modificar emoções e condutas adequadas relacionadas ao transtorno alimentar, porque ela trabalha ali com as crenças, comportamentos funcionais. Também são utilizados grupos de apoio, espaço para troca de experiência, acolhimento e suporte emocional entre pessoas com transtornos alimentares, ajudando a reduzir os sentimentos de isolamento e fortalecer a adesão ao tratamento. E pode passar. Também são utilizados a farmacologia. Comumente são utilizados antidepressivos e antiolíticos para poder auxiliar no manejo da instabilidade emocional. E o acompanhamento nutricional, feito por profissionais da nutrição. E é isso, eu gostaria de debater um pouquinho com vocês, saber quem já atendeu pessoas com algum transtorno alimentar, como foi, como vocês lidam nisso na clínica. Muito bem. Então, aberto aí as discussões, a gente semana passada começou a discutir, vamos ver se hoje a gente avança mais, que a gente deixou um gostinho assim, né, de quero mais. E Camila apresentou muito bem, mas eu queria melhorar a compreensão das escalas que você conseguiu imagem, mas pelo menos podia falar para a gente dos itens dessas escalas? Posso falar. Então, o segundo questionário 2, EDEQ, seriam essas 4 subescalas, que seriam a restrição alimentar, preocupação com a alimentação, preocupação com o peso e preocupação com a forma corporal. A outra escala, a outra
outro instrumento que são 10 subcategorias, vai além, né? Seria a avaliação da aparência, orientação para a aparência, avaliação do condicionamento físico, orientação para o condicionamento físico, avaliação da saúde, orientação para a saúde, orientação para a doença, preocupação com o excesso de peso, peso autoavaliado e escala de satisfação com as áreas corporais. Também não pode esquecer do exame físico, nutricional e laboratorial, né? Muito importante para poder avaliar o peso, pressão arterial e qualquer desequilíbrio eletrolítico. Entrando assim no campo, a próxima é que vocês vão trazer neuromodulação, não é isso? Tá. Então, entrando ainda no aspecto de tratamento, né? No mundo onde as pessoas querem ver resultados muito rápidos e fazem uso de substâncias, né? Para perder peso mais rápido, para ganhar massa muscular, para reduzir o apetite, enfim. Sobre as substâncias, vocês conseguiram encontrar alguma coisa que mostrasse como é que está o nível de evidência para esses tratamentos atualmente? Júlia, pode falar também que está no grupo, não sei quem mais está nesse grupo que está aí ou não. Acho que a gente ainda não viu essa parte, mas a gente pode levar para a próxima apresentação. Tem as canetas também, né, que as pessoas estão usando bastante, né, o Ozempic, o pessoal fala muito, mas e a gente vê muito também, acho que até por exemplo, o Ozempic está mais na regulação de diabetes, né, mas as pessoas, como tem esse efeito de emagrecer, as pessoas estão utilizando ele com outro objetivo, né, e acaba não pensando tanto na saúde. Então, assim, acho que seria legal a gente trazer esse tema também para a próxima apresentação, que a gente traz dados mais consistentes. Eu acho importante a gente entender, dentro dos tratamentos, né, que existem, se vocês pudessem dar uma organizada, assim, tratamento farmacológico e tratamento não farmacológico. Dentro do tratamento não farmacológico, eu entendo que tem que ser multidimensional, porque a questão do alimento, ele é multidimensional, né? São vários aspectos que envolvidos. Então, você tem carga genética, você tem inatividade física, você tem a questão da ansiedade, como vocês falaram, você tem questões metabólicas, cardiometabólicas mesmo, diabetes, né? Quer dizer, são muitos fatores que se juntam ali para gerar uma disfunção que é psicofísica, né? A pessoa que se sente mal com o corpo dela, quer dizer, tem transtornos alimentares que eu vejo que claramente é uma distorção. Então, muitas vezes você vê bulimia, a pessoa está magrinha e ela se acha gorda e quer emagrecer mais sem parar, né? Ou na anorexia mesmo. Mas tem questões que não são só do ponto de vista psíquico, que tem uma questão que é difícil, né? Eu tenho vários pacientes que fazem muito esforço para emagrecer e não conseguem. Isso traz sofrimento, né? Traz muito sofrimento, porque se a pessoa não faz esforço, é uma coisa. Ela, tipo assim, ela aceita porque a consequência, ela tá comendo de forma desregulada, ela não está fazendo atividade física, ela está com uma alimentação rica em carboidrato, em gordura, não sei o quê, e aí a consequência é ganhar peso. Mas tem pessoas que, apesar de cuidar-se, não conseguem atingir esses níveis de peso ideais, porque a gente está falando de ideal não só da estética, mas o ideal
médico mesmo, do mundo médico, né? Academia americana, coloca lá os níveis que você deve ter pelo peso, pela altura, o que você deve ter para ter uma boa saúde. Então, não é só de estética, mas esse ideal da saúde, né, que seus níveis metabólicos estejam todos equilibrados, que tudo funcione bem, e que por mais que algumas pessoas lutem, elas têm que viver a frustração de não alcançar aquele desfecho tão desejado, né? Então, como lidar com essa frustração? E se vocês entendem que psicologicamente existe um limite, né? Que se a pessoa já usou tudo, tem gente, eu já vi, tem uma amiga que ela fez de tudo, todas as formas, e ela sempre volta à obesidade. Então, ela já fez, só não fez bariátrica, mas já fez dietas radicais, aí perde 20, 30, 40 quilos. Aí depois, quando ela vai comer normal, ter uma vida normal, passear e tal, ela ganha tudo de novo. E é um sofrimento, sabe, uma frustração dela olhar e falar assim, gente, eu nasci assim, vou ter que me aceitar, vou ter que aprender a gostar de mim desse jeito, porque não vou ser magra como a academia recomenda que eu seja, porque eu não consigo, né? E aí, como devem ser as intervenções, até que ponto, né, a gente conduz essa frustração, com que técnicas, se for abordagem de TCC, que técnicas vocês recomendariam para ajudar uma pessoa que tem essa dificuldade real, né? Uma pergunta aí para vocês mesmos. E eu acho os instrumentos muito eles vão muito numa direção ou noutra. Esse que você falou, que eu queria conhecer melhor, se vocês conseguissem o PDF para mandar para a gente poder usar também, né, nos nossos atendimentos clínicos, né? E antes de entrar na neuromodulação, a questão que vocês trazem, né, da neurofisiologia do transtorno alimentar, né? Desses dois neurohormônios que acabam o equilíbrio, né, entre sentir fome e avisar para o cérebro estar com fome, precisa comer, e já estou saciado do ponto de vista fisiológico, porém o cérebro ainda não entendeu. Várias pessoas que eu vejo que conseguiram emagrecer, por exemplo, falam, tem um mito, eu não sei se é verdade ou não, que se você comer devagar, você dá tempo para o cérebro perceber que você já saciou, porque ele demora aí alguns minutos para conseguir entender, né, que todo esse eixo funcionar, o eixo intestino-cérebro funcionar e poder dizer, não, ok, já está bom, está satisfeita, né? E aí, se você come muito rápido, né, você não dá tempo do cérebro compreender, então ele continua sinalizando que você está com fome, quando, na verdade, você não teria mais necessidade, mas é porque a velocidade com que acontece essa comunicação do intestino com o cérebro, se você come agitado, né, essa ideia do fast food, né? De comer enquanto você está dirigindo para não sei aonde, né? É uma loucura que as pessoas fazem hoje em dia, não, não respeita, né, essa fisiologia. Oi, Letícia, que bom você estar aí. Então, por favor, vamos abrir aí para as discussões sobre tudo isso que está. Eu acho que é um tema muito relevante da atualidade. A gente recebe muita gente que vem para o consultório com depressão, vem para o consultório com ansiedade, mas no pano de fundo que tem
é uma tristeza, uma frustração, porque não consegue, por exemplo, por mais que se esforce, manter esse peso ideal, né, que está lá nos parâmetros, não só o peso, mas também os parâmetros metabólicos, né, todos, dentro do que é preconizado como saudável. Então, abre aí, Lisandra, fala aí, não fala, fala, Letícia, quem puder abrir a câmera e debater vai ser muito bom para todo mundo. Gente, uma coisa que sempre me chama muito, agora com esse Ozempic e as outras medicações, é o mal-estar que essas medicações vão gerando e como as pessoas se mantêm nisso. Então, não como porque eu estou enjoada, e fica esse enjoo. Não sei nem que explicação pensar nisso, mas isso me angustio muito, né? Estou na área da física, então. Mas como lidar com esse negócio, né? Como que fica a vida desse jeito? Essa é uma coisa que eu sempre ainda não consegui responder, mas é uma pergunta que fica. E como que eu ajudo essa pessoa, né? Como que eu posso ajudar a questionar? Se é para questionar, é só para respeitar? Que lugar é esse? Não sei o que vocês pensam disso. Eu até queria ouvir um pouquinho essa abordagem de vocês. Um tema que fricciona todos nós, né? Eu, pelo menos, tem gente que eu vejo muitas pessoas, amigas minhas, magras, e ficam o tempo inteiro sofrendo porque não consegue ganhar o peso. Mas a maioria, assim, 70% das pessoas do meu entorno, da minha proximidade, não estou nem só falando de pacientes, tem uma questão aí. Uma prevalência muito alta de insatisfação com o que o corpo, né, tem hoje, por causa dessa sociedade de consumo e de consumo de beleza, né? Essa beleza aí, esse padrão é um massacre, né, com todos nós. E todo mundo sofre com isso. Então, vamos. Está aberto aí. Vamos embora. E isso que era só do universo feminino, né? Essa busca de beleza, ideal de magreza, agora está pegando os homens também. Né? Muito. Os homens também estão fazendo todos os tratamentos com estético, testosterona, né? Em busca desse ideal, né? Estão sendo também seduzidos por essa grande indústria farmacêutica, né? Farmacêutica, nutrição. Agora, que tem de loja, antigamente você andava nas ruas, era assim, uma farmácia, um mercado, uma farmácia, uma papelaria, uma farmácia, não sei o que lá. Ainda tem muita farmácia, mas agora, se vocês repararem, tem uma loja de suplemento, um mercado, uma farmácia, uma loja de não sei o que, uma papelaria. Mas o suplemento está crescendo demais também. Eu sempre brinco que é comida de plástico, né? Comida produzida em laboratório, se você pode plantar e pegar da terra, e a gente está se permitindo entrar nesse mundo, entendeu? Do capitalismo, né? Que vê aí uma oportunidade de ganhar dinheiro, não, você vai aumentar sua massa muscular, diminuir sua massa gorda, então use suplemento, e aí as pessoas vão lá e gastam por pessoa, só em suplemento por mês, R$ 2.000, sei lá o quê, entendeu? Tá, o negócio tá pegando, porque sabem, o capitalismo sabe que a gente tem aí um ponto, o ser humano, de uma forma geral, tem nisso um ponto fraco. Então, eles vão fazer de tudo para seduzir, para que a gente caia nessa história, né, e fique cada vez mais insatisfeito com o corpo, porque se você ficar insatisfeito, mais você vai querer consumir. Não, outro dia eu vi a farmácia assaltada aqui no Rio de Janeiro, e os assaltantes foram lá dentro e pegaram só ampolas de Ozempic.
um monte de ampola. Cada ampola não sei o que, virou um objeto de desejo do crime. Aqui em São Paulo, em 48 horas, 4 farmácias foram assaltadas, só nesse assalto, por Ozempic. O problema é o custo, né? Mas, Kátia, deixa o povo ficar bonito. Mas a gente tem que entender várias coisas. Eu cheguei um pouco atrasado, mas a questão da medicação, acho que tem vários pontos, né? Um dos pontos principais é a questão da refratariedade do transtorno, né? A obesidade é um transtorno, é uma doença, não tem que ser tratada mesmo. E alguns organismos, você tem que ir ou para medicação, sempre foram medicações agressivas, né? Essas medicações aí, o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, elas ainda têm alguma coisa que regula, pelo menos, a parte clínica, né? Eu já tomei o Ozempic, agora estou até tomando o Wegovy, mas é para controlar a minha glicose glicada, que ela não sai de 102. Eu acho 102 baixo, mas o cardiologista fala, não, esse negócio não está mudando, vamos entrar. Não é bom, assim, pelo menos eu fico meio enjoado, igual a Sandra falou, tem uns efeitos colaterais ruins, né? Dá sono durante o dia, mas a questão do emagrecer, ela tem vários pontos, né? Eu lembro que lá nos anos 90, quando eu estava fazendo especialização em neurofisiologia, a gente estava estudando o tálamo e hipotálamo. Se você tiver uma lesão no núcleo hipotalâmico, que é o núcleo da saciedade, né, da sede, da fome, se você tiver uma lesãozinha ali, você para de sentir vontade de comer. Então, você emagrece. Mas, assim, é uma coisa bem, bem radical, né? Então, tem pessoas que não conseguem só com dieta, uns psiquicamente não conseguem fazer a dieta, aderir ao tratamento, outros, realmente, o organismo não reage. Você pode fazer low carb, pode fazer a dieta que for, que o organismo não responde. Então, o que sobra, né? Porque aí você quando está muito obeso, tem as questões cardíacas, tem as questões físicas, né? Por exemplo, o joelho, para você manter um peso em cima dos pés e das pernas, não é uma coisa fácil, né? Então, assim, é o que tem, né? E aí a gente vai para a bariátrica, que eu acho que é a pior. Primeiro que deprime a pessoa, tem pessoas que não conseguem mais sair da depressão. E outra, a absorção de vitaminas, né? Vitamina B2, vitamina D3, é uma catástrofe em alguns casos, né? Acho que na maioria dos casos. Então, assim, é um transtorno muito complicado de tratar, com várias variáveis, não sei se é meio complicado isso. Mas é um tema interessante, né? Contemporâneo. Fala aí, quem abriu a câmera, quem é que está aí no HC Neuromodulação? É Carlos. Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bem? Como está tudo por aí? Beleza? Bem. Abraão está bem também? Graças a Deus, tudo bem. A respeito do que você falou sobre a mastigação, né? Realmente é muito importante você mastigar devagar. Preparar o alimento, né? Triturar bastante para depois, então, você engolir. Por quê? Conforme você vai mastigando, você está comunicando, né? Que está sendo preparado alguma coisa para ser ingerida, né? E isso aí realmente ajuda a saciedade. Isso aí eu já até li sobre isso. E que realmente ajuda muito. Eu, antes de estar na área da saúde, eu fui bancário, então era aquela loucura, eu almoçava em 15 minutos, saía correndo para o banco para poder voltar a trabalhar. Isso aí, eu sentia que realmente, quando eu estava em casa e que eu conseguia comer mais devagar um pouco, eu me sentia muito melhor.
Até hoje minha mulher fala, você ainda está com o vício do banco, porque você come, tu acaba antes de todo mundo. Mas já criou o hábito, mas realmente você preparando bem o alimento para depois deglutir, você tem ganhos muito, muito grandes. Isso aí, com certeza, ajuda bastante. Porque aí você, que nem a pessoa fica mascando chiclete o dia inteiro. Eu, sempre meus amigos, eu vejo com chiclete, pelo amor de Deus, larga isso, que isso aí não tem nada a ver, você só está se prejudicando, porque você tá dando sinais ao seu corpo, dando sinais de que você está preparando alguma coisa para engolir. E, na verdade, você está engolindo saliva só e não leva nada, além da ATM para o espaço, né? A gente sabe disso. É horrível. Mas foi bom esse assunto, eu achei bem interessante, porque normalmente no horário eu estou em atendimento, eu não consigo participar, mas eu acompanho assim no grupo e acho assim muito válido. Isso aí foi uma iniciativa muito boa para a gente poder ver outras áreas, né? Porque a gente acha às vezes que não está por falta de conhecimento das atuações, a gente começa a ficar. E deu um chute aqui no meu telefone. Não sei se eu estou sendo ouvido ainda. Tá sim, está sendo ouvido. Que saiu a tela ficou pequenininha, minimizou a tela aqui, ficou horrível. Mas eu acho que é muito legal. Eu acho que, poxa, toda vez que eu puder participar, eu vou estar entrando online com vocês, porque parabéns às meninas aí pela explanação, tá? Camila e a Júlia. Foi a Camila, isso. Ela explanou muito legal. Parabéns. E é muito legal. Minha sugestão, Julinha e Camila, que vocês possam organizar um pouquinho melhor para a próxima vez, repassar esse eixo que ficou muito legal, aquele slide, e retomar os instrumentos para a gente poder também saber que instrumento a gente, com link, pelo menos, botar lá no grupo para a gente poder conhecer. Eu não me proponho a trabalhar com isso, mas eu tenho um vizinho de porta do consultório que trabalha com obesidade, de vez em quando ele fica perguntando, vocês não querem trabalhar com obesidade? Eu não. Ele trabalha com obesidade e com transtorno de sono. E eu não quero, porque eu acho que eu mal dou conta dos casos que eu já pego, que é de ansiedade, depressão, de pânico, de TEPT e de ideação suicida, que eu acho que já é um pacote bem... que me exige estudar muito. Se eu começo a entrar em muitas áreas assim diferentes, eu não dou conta, mas é importante a gente ter, como profissional de saúde, acesso aos instrumentos, né, que são úteis para a gente estar podendo até saber, sabe, pontos de corte, o que faz com que a gente fique com bandeira vermelha, esse caso tem que mandar para um psiquiatra, ou é para um nutrólogo, ou é para um cardiologista, né, ou um endocrinologista, quem é que deve cuidar, né, dessa pessoa? Porque o mundo ideal seria uma clínica, né, de obesidade ou de transtornos alimentares que tivesse esse múltiplo olhar para a pessoa, porque é muito complexo mesmo o problema. E as clínicas que eu vejo que dão certo são clínicas que incorporam educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, trabalha todo mundo junto, né? E não uma pessoa sozinha não dá conta, é que nem dor crônica, é que nem violência. Os problemas da vida real são multidimensionais. E a gente, na verdade, tudo seria multidimensional, mas tem alguns problemas que é impossível você sozinho dar conta.
e eu acho que o transtorno alimentar é um desses. Fala, Letícia, que começou a falar e depois parou. Eu não assisti a apresentação, cheguei já tinha encerrado. Mas o olhar assim, né, do objeto alimento, como entrando nesse curto-circuito cerebral, muito similar, né, à dependência química mesmo de drogas, né? Então, como acessa as mesmas redes neurais, os mesmos hubs, e a importância de a gente olhar, um olhar do neuromodulador, né, que é o que a gente vai falar na semana que vem, do que trabalhar aí, que é realmente necessário um acompanhamento multiprofissional. Mas na nossa área também de neuromodulação, saber exatamente como acessar esses curtos-circuitos, como fazer uma evolução de tratamento capaz de trazer um resultado de mudança nesse padrão de vício, né? De dependência, de busca do alimento como vício, né? A gente chama de vício, né, de craving, né, mas na verdade tem a ver com o sistema de recompensa mesmo, né, que eu acho... Fala, Andréia, fala, querida. Não, pode terminar, Kátia, pode terminar. Não, era só isso, eu ia falar isso, que é muito parecido, você tem razão, Letícia, que é muito parecido porque tem a ver com o sistema de recompensa. A gente tem necessidade para se equilibrar de sentir prazer, mas a gente acaba focando, né, muito no alimento como única fonte de prazer, quando a gente tem outras, e se a gente consegue atender de outras formas o prazer, né, se dá prazer na vida, talvez não valorize tanto essa. Eu acho que acaba indo muito porque a gente é pouco criativo em encontrar outros caminhos de prazer. Fala, Andréa. Oi, voltei. O que eu ia dizer que me impressiona é que as pessoas estão usando, né, Mounjaro, Ozempic, seja lá o que for, de uma maneira indiscriminada, sem pensar a causa, né? Estão tratando só o sintoma. E o que vai acontecer é que daqui a pouco essas pessoas vão estar no transtorno novamente, porque você tirou o medicamento, você volta à compulsão. Eu estava conversando com uma endocrinologista outro dia, e aí ela estava contando de uma noiva, mas assim, às gargalhadas, de uma noiva que ela atendeu que precisava caber no vestido e tinha que perder... a noiva tinha que perder 10 quilos e uma ia fazer bariátrica, tinha que perder 15 em um mês, porque senão ia perder a data da cirurgia. Aí ela deu uma dose cavalar de Ozempic e eu falei, deu certo? Aí ela, achando graça, deu certo. Uma entrou no vestido e a outra foi fazer a bariátrica. Assim, se é assim que a gente vai lidar com o ser humano, fica muito complicado, né? Uma banalização. Então, a gente não está olhando para esse fato como a gente olha para as drogas, por exemplo, né? E tem um efeito rebote, né? Que o emagrecimento muito rápido, eu já passei também tratamento com Ozempic, te dá uma perda de massa muscular, mesmo você treinando e alimentando direito, muito grande, que abaixa o seu metabolismo basal e que depois te faz uma pessoa mais lenta e mais propensa a engordar. E aumenta o estresse oxidativo e acaba aumenta a chance de ter câncer, aí você fica esteticamente do jeito que você sonha, mas de repente eu atendi um caso aqui com um paciente com uma dor horrível, 50 anos, justamente teve um AVC por uso de medicamento. E sem contar que são medicamentos novos, que não tem o estudo de segurança a longo prazo para a gente ver os efeitos colaterais. E recentemente estão lançando aí estudos associando o uso de Ozempic com cegueira. Vocês viram isso? Não vi. Saíram 2 estudos na Alemanha. Um grupo que usou Ozempic e depois teve perda visual irreversível. Então, são medicamentos que a gente não sabe o efeito dele colateral, a gente vê, vendido, né, o lado da estética, do emagrecimento, mas não tem um tratamento
integrativo para cuidar daquele sujeito a nível psicológico, a nível de mudança de estilo de vida, a nível de manutenção desse emagrecimento, e o problema se torna crônico, para o sujeito voltar a ficar dependente desse aparato médico, farmacêutico, caríssimo, né? E que traz dano a longo prazo. A maioria das vezes, quando não é um tratamento bem conduzido, traz dano. Fala, Gisela. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que são sabidas. Transtorno alimentar não é uma coisa que eu atendo diretamente. Para mim, chega sempre colateral, basicamente, a ansiedade e depressão. Tem transtorno alimentar sem ansiedade e depressão? Porque eu fico pensando assim, na minha ignorância do assunto, porque eu vejo assim, eu tenho gente com ansiedade e depressão e com relação, vamos chamar, disfuncional com a alimentação, mas nunca veio para mim como a queixa principal, nunca tratei, vamos chamar assim, um transtorno alimentar. Eu sou físio, né, então eu me pergunto, eu vejo gente que ou come demais ou come de menos, e hoje aqui entre os pacientes tem uma moça, diagnóstico de borderline, ela tem uma bulimia, e para a gente a bulimia é o sinal vermelho de que o humor está indo mal. Então, para nós virou meio um termômetro, mas a gente não pensa na bulimia em si, a gente sempre vai tratar a depressão, a ansiedade que ela tem, e aí a bulimia vai, né, se equilibrando. Então, eu fico pensando, eu não sei, tem sempre o subjacente uma coisa de humor junto, é isso? Eu lembro, agora você me perguntou, mas excelente pergunta, por sinal, Gi, porque eu também, a princípio, fico pensando, não tem. Todo mundo que eu conheço ou tem ansiedade ou tem depressão, ou tem os dois, que é o mais comum ainda. Isso vai implicar na nossa atuação depois para falar de neuromodulação. Eu acho que não é toda também que a maioria é tratado com antidepressivo, com ansiolítico. É o que tem, não sei. Mas eu me lembrei com a sua pergunta, assim, de algumas pessoas que eu conheci na vida que eram muito bem resolvidas, não tinha nenhum sinal de depressão ou de ansiedade e tinham transtorno alimentar. Eu acho que deve ser raro, mas existe, eu já vi. Aí acho que a TCC parece fazer um sentido, né? Porque é mais um comportamento aprendido, talvez, sei lá, sedimentado, que começou, sabe, sei lá como, mas não é que já está descolado de uma... Porque essa é a questão do diagnóstico diferencial, né, Gi? Porque um dos 9 sintomas lá da depressão é justamente alteração perda de peso ou ganho anormal do peso. Aí, se você... Perda de apetite, né? Apetite, exatamente. Então, quem veio primeiro, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma pessoa que tem uma dificuldade com a imagem corporal dela por causa do peso, ou porque é muito magro, porque é muito gorda na visão dela, subjetiva, ela também vai ter mais propensão a desenvolver um quadro depressivo. Então, fica essa coisa do ovo e galinha. Por isso que eu acho que é multidimensional. E a TCC, eu acho que sempre ajuda a modular comportamento, que a gente sabe que é fundamental em todos os transtornos mentais. Mas a gente precisa modular o cérebro, a gente precisa modular bioquimicamente, a gente precisa de muitos... cercar esse sujeito, porque tem um sofrimento aí, né? Tem um sofrimento e ele está pedindo ajuda, se ele vem procurar tratamento, né? E tem o contrário também, né? A pessoa que não quer tomar antidepressivo porque engorda. Exatamente. Tem gente que quer. Tem gente falando que não quer parar de fumar porque senão vai engordar. Tem um monte de coisa assim, um monte. Enfim, mas parabéns, meninas, vocês estão conseguindo suscitar nossas dúvidas. Só fiquei morrendo de vontade de ver melhor os instrumentos, ir mais devagar nessa coisa do cérebro para poder entrar no raciocínio de por que vai
inibir tal lugar, ou por que vai estimular tal lugar, se a gente compreender. É só ir com mais devagar nesses circuitos cerebrais relacionados com o sistema de recompensa, com esse prazer, né? Daí que vocês podiam resgatar na próxima semana, que vai ser a última, né? Depois a gente vai entrar de férias, e aí, antes de entrar de férias, a gente queria propor uma aula, assim, sem gravar, de debate da gente. Aí eu queria que vocês estivessem daqui a semanas, para a gente planejar o próximo ano, o que tem sido bom, o que a gente precisa melhorar, para que caminhos a gente toma, a gente retoma coisas, porque depressão já saiu coisa, a ansiedade também. O que a gente faz no ano que vem para ficar mais interessante? Esse nosso grupo, que para mim tem sido ótimo, mas não sei se todo mundo pensa igual a mim, é bom a gente conversar, tá bom? Eu enviei lá no grupo os questionários. Oba! Se quiser dar uma olhada. Obrigada. Mas se você depois, na próxima aula, puder trazer negócio de ponto de corte, o que é considerar, quais são as bandeiras vermelhas, amarelas, para a gente estar encaminhando, tá bom? Tá bom. Então, gente, beijinho para vocês e até semana que vem. Beijo, obrigada. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Boa semana para todo mundo. Obrigada, você também.